Outro assunto muito interessante, foi uma pergunta que eu recebi, assim, doutor, meu filho na hora que começou a tomar iodo, o TSH subiu. Ele tem hipotireoidismo? Pode ser que não. Porque não só a prolactina, mas o TSH, ele também age no sistema NIS da tireoide, que são cotransportadores de iodo para dentro da tireoide. Então, quando você começa a suplementar iodo, o TSH pode subir. Não é que ele tem hipotireoidismo, é porque, consequentemente, o TSH está fazendo com que a tireoide tenha uma melhora do transporte de iodo para dentro da tireoide. E outra coisa que é muito bom avaliar quando a mulher tem mioma, endometriose, infertilidade, síndrome de ovário policístico, é a própria prolactina elevada. Você vê muita gente falando assim, nossa, doutor, minha prolactina está elevada, eu estou tendo esses sintomas que você está falando e ninguém descobre, já fiz ressonância magnética. O que acontece? A primeira coisa que tem que avaliar é a deficiência de iodo. Deficiência de iodo causa aumento de prolactina, porque a prolactina também vai fazer com que, devido à falta de deficiência de iodo, você aumente a prolactina para melhorar o transporte, o sistema NIS da tireoide, captar aquele pouco iodo que você tem no corpo. Por isso que uma das principais causas de aborto de primeiro trimestre ou até mesmo infertilidade é deficiência de iodo. Porque se a prolactina sobe, a progesterona cai, aí vem a insuficiência lútea, aí vem síndrome de ovário policístico, infertilidade e principalmente aborto de primeiro trimestre. Porque com a queda da progesterona, você acaba tendo descolamento de placenta. Então, sempre fique atento a isso. E a população moderna, a população brasileira, devido ao clima mais quente, ele tende a ter deficiência de iodo. Vocês viram aquele vídeo que eu postei, que uma coisa que auxilia na limpeza de agrotóxicos dos alimentos é solução de Lugol 2%, pingar 5 gotas a cada 1 litro e, consequentemente, você tem que fechar a tampa, porque até a luz oxida o iodo. Imagina no sol. Por isso você vê muita gente com bócio na tireoide. Bócio na tireoide é a tireoide aumentando de tamanho para melhorar a captação daquele pouco iodo que você tem no corpo. Nódulo benigno na tireoide. Mais de 90% dos nódulos benignos da tireoide, nódulos benignos na mama, também está relacionado à deficiência de iodo. Então, só que tem gente que vai precisar usar solução de Lugol. Tem pessoas que não têm ressonância com solução de Lugol, vai precisar usar iodo metalóide, iodeto de potássio, kelpiodine. Então, cabe ao médico avaliar aí qual iodo é mais necessário para você, e você que sofre com esses sintomas, automaticamente peça a um médico para investigar. E não existe, pessoal, uma pessoa que tem nódulo benigno na tireoide devido à deficiência de iodo não ter hipotireoidismo. Você vê que a maioria das pessoas que tem nódulo na tireoide tem cansaço, tem fadiga, tem depressão, ansiedade, metabolismo lento, intestino preso. Porque se você tem deficiência de iodo ao ponto de ter nódulo na tireoide, nódulo na mama, você acha que você tem iodo suficiente para a tireoide estar produzindo de forma eficaz? Só que muitas das vezes isso não é diagnosticado por diversos fatores que eu venho falando. Às vezes é um problema no hipotálamo que não estimula a hipófise a produzir TSH quando você tem queda dos hormônios tiroidianos. Às vezes você tem um problema nos molares que gera um campo de interferência para a hipófise, que mesmo quando você tem queda dos hormônios da tireoide, o TSH não sobe. Às vezes você tem uma intoxicação por cloro, fluo e bromo que mascara o exame.
Fora que médico nem pede T3 e fica preso a valor de referência de exame. Isso eu canso de falar. Você tem que entender que o fato de você estar dentro daquele valor de referência não quer dizer que você esteja saudável, porque aquilo não é um dado de saúde, aquilo é um dado estatístico, é um dado populacional, onde eles fazem uma média. Só que você tem um problema imenso. Pessoas saudáveis tendem a fazer exame? Não. Então você tem uma média baseada em quê? Pessoas doentes. Aí hoje, para você ser diagnosticado com um problema a nível laboratorial, você tem que sobressair uma estatística doente daquele problema. Ou seja, o pepino tem que estar muito maior para depois você começar a ser tratada. Então, a leitura do exame não é pelo valor de referência, é pelos quartis, tá? Vambora, meu povo, vambora!